Jó era um homem de fé inabalável, conhecido por sua integridade e justiça. Ele vivia em uma terra chamada Uz, uma região próspera e cheia de recursos. Sua vida era uma prova viva de que a retidão e a devoção a Deus traziam prosperidade. Com 7 filhos e 3 filhas, Jó era um pai dedicado. Ele possuía vastas riquezas, milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas, além de uma enorme quantidade de servos. Sua vida era um exemplo de sucesso, tanto material quanto espiritual. No entanto, sua fé seria colocada à prova de uma maneira inimaginável. Um dia, enquanto os filhos de Deus se apresentavam perante o Senhor, Satanás também veio entre eles. Deus, confiando na integridade de Jó, perguntou a Satanás se ele havia considerado o servo Jó um homem reto e temente a Deus. Satanás, sempre cínico, sugeriu que a fidelidade de Jó era resultado de sua prosperidade. Ele insinuou que se Jó perdesse tudo, ele certamente amaldiçoaria a Deus. Para provar a lealdade de Jó, Deus permitiu que Satanás testasse Jó, mas com a restrição de não tocar em sua vida. E assim começou o período mais sombrio da vida de Jó. Em um único dia, todas as suas riquezas foram destruídas. Seus servos foram mortos e seus animais roubados. Se isso não fosse o suficiente, uma tragédia ainda maior o atingiu. Todos os seus filhos morreram quando a casa onde estavam foi destruída por um vento forte. A dor era insuportável, mas, mesmo em meio à desolação, Jó não blasfemou. Em vez disso, ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de luto e prostrou-se diante de Deus, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás, insatisfeito, pediu permissão a Deus para afligir o corpo de Jó, alegando que, com sua saúde comprometida, Jó finalmente amaldiçoaria a Deus. Deus concedeu, mais uma vez, permissão a Satanás, mas com a condição de poupar a vida de Jó. Logo, Jó foi atingido por uma terrível doença, coberto de feridas dolorosas da cabeça aos pés. Sentado em cinzas, usando um caco de cerâmica para raspar suas feridas, Jó se tornou uma figura trágica. Sua esposa, incapaz de suportar o sofrimento, o provocou, dizendo: Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. No entanto, Jó respondeu com firmeza, repreendendo-a: Falas como uma insensata. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Os amigos de Jó, ao saberem de sua miséria, vieram de longe para confortá-lo. Eles ficaram em silêncio por 7 dias e 7 noites, sentados ao seu lado, sem dizer uma palavra, pois a dor de Jó era grande demais para ser expressa. Quando finalmente começaram a falar, seus discursos apenas intensificaram o sofrimento de Jó. Eles acreditavam que ele estava sendo punido por algum pecado oculto. Jó, por sua vez, defendeu sua inocência, mas também expressou sua amargura e desespero, chegando até a questionar a justiça de Deus. Mesmo assim, ele nunca abandonou sua fé. No final, Deus apareceu em um redemoinho e respondeu a Jó, não com explicações, mas com perguntas que ressaltavam sua soberania e sabedoria. Deus repreendeu os amigos de Jó por não falarem corretamente sobre ele e finalmente restaurou a sorte de Jó. Ele recebeu em dobro tudo o que havia perdido, e seus últimos dias foram ainda mais abençoados do que os primeiros. Jó viveu até uma idade avançada, vendo seus filhos e netos até a quarta geração. A história de Jó é um poderoso testemunho de fé em meio à adversidade e uma lição sobre a humildade diante dos mistérios de Deus.